Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Também havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas. Estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutam. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos lendo na leitura de domingo o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem uma certa sequência que precisa ser lido e captar o que está entre as linhas daquilo que Lucas quer passar para nós. Era para termos lido no domingo retrasado, caiu a festa da Santa Cruz, porém não lemos. Era para ter lido a leitura daquilo que nós chamamos o filho pródigo, que ocupa o capítulo 15 de todo o Evangelho de Lucas, capítulo 15. E no final dessa leitura, do capítulo 15, apesar que insiste muito do valor do Pai misericordioso, o Pai que recebe de volta, o Pai que reveste o seu Filho
novamente como filho dele, não como o próprio filho queria, de ser seu empregado para poder sobreviver. Então mostra a misericórdia do pai, mas no final tem uma coisa que já abre asa para a gente poder descobrir. O irmão mais velho, ele não aceitou o seu irmão de volta. E a gente pergunta, o pai recebeu o filho que foi embora, abraçou e recuperou o seu filho na sua totalidade. Fez uma grande festa. Ele observou o pai que o irmão mais velho não estava aí. O pai, mãe, todos que têm filhos, querem os filhos unidos, sempre. Como é que meu filho mais velho, ele ficou fora, não quer vir, e saiu atrás para trazê-lo também. O convite de Deus é feito a todos. Mas o filho mais velho, não entrou. Este teu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi encontrado. Não entrou. Por que não entrou? Aqui que está a questão, que começa Lucas a tratar o assunto da questão da divisão dos bens. Porque quando a leitura, capítulo 15, o filho mais novo perdeu a sua parte de herança, ele já levou toda a sua parte e já gastou. Voltou sem nada. O pai, apesar disso, recebeu de volta e recuperou como filho. O irmão, que tudo que o pai tinha agora era dele, por herança, o irmão não aceitou isso. Ele voltou e vai pegar de novo a minha parte, o que me cabe. Porque a parte dele já gastou tudo. E aqui que Lucas, então, o evangelista Lucas vai tratar a questão financeira, questão dos bens, do dinheiro, questão do coração do ser humano ser preso aos seus bens, né? E aí, em seguida desse evangelho, aonde o irmão mais velho não aceitou o seu irmão mais novo, e o que está por trás é a questão dos bens, que ele vai ter de qualquer jeito, repartir uma boa parte, enquanto o irmão estiver vivo, repartir uma boa parte que pertence a ele com o irmão. Aí Lucas ele vai entrar com a leitura da semana passada, no capítulo 17, aonde, no capítulo 16, onde conta as duas parábolas. A primeira que nós vimos semana passada, o administrador que recebeu uma administração dos bens do seu senhor, não administrou bem, administrou ao seu favor, ao seu interesse. E mesmo mandado embora, ele elaborou uma maneira para continuar vivendo daquilo que deve pertencer ao patrão e viver dos amigos de quem descontou metade e o outro descontou 20%. Então, eu vou ter os amigos, mesmo jogado fora da administração, mas vou ter amigos para poder me receber e também me passar a parte que eu descontei para eles, que deve pertencer ao administrador. E no final, no capítulo 16, como conclusão, Jesus, lembra, ele vai chegar a uma conclusão, quando ele vai dizer, nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um e desapegará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e ao dinheiro. Na nossa segunda carta, que nós lemos hoje, antes da própria leitura, tem uma frase que nós não lemos aqui, tirada da carta a Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 9, diz assim: aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Por quê?
é uma frase de Paulo na carta a Timóteo. Por quê? Porque a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Portanto, não é o amor ao Criador, que quer o bem para todos e que quer que repartamos tudo que Ele criou entre todos nós. Mas quem tem o amor ao dinheiro, como diz Lucas antes, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E o coração aqui está dizendo não está em Deus, mas o coração está no dinheiro. E para conseguir o dinheiro, você perde todo o critério de fraternidade, de irmandade. Porque o que está visível na sua frente, eu quero ganhar o dinheiro. Mas você vai explorar, não me interessa, é importante que eu ganhe. Eu quero crescer mais, eu quero ter mais. Perdeu o senso de irmandade, e ao perder o senso de irmandade, perdeu o senso de Deus. Porque existe um princípio muito importante que sempre deve estar presente na nossa vida para quem tem fé em Deus. São Paulo, na sua carta aos Romanos, que estou aprofundando com um grupo na Helena Maria, tem umas pessoas aqui que estão participando, ele usa uma palavra que é muito importante, que ele chama a obediência da fé. A obediência da fé. A fé, que é a fé? A fé, eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, eu obedeço a Deus. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero conhecer a sua vontade, para poder viver a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus exatamente está naquilo agora que Paulo está fazendo na nossa carta de hoje. Quando ele diz, tu que és o homem de Deus, foge das coisas perversas. Quais são as coisas perversas? Ele já falou antes. O apego ao dinheiro. Onde o dinheiro se torna o seu Deus. E não considerar mais ninguém a não ser ganhar, faturar e faturar. Então diz, tu que és agora o homem de Deus, foge das coisas perversas. Procure o quê? Se és homem de Deus. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Isso que são as coisas de Deus. Se é homem de Deus, vai viver isso. Isso que São Paulo, na carta aos Gálatas, ele já tinha falado, viver pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva exatamente a procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, o perdão, a misericórdia e outras listas que o próprio Paulo menciona. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, quer dizer, conquista a vida e que essa vida seja para sempre. Conquista o amor, que o amor permanece para sempre. Seja misericordioso, conquistou, mas sempre, para sempre. Então, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. A nossa profissão de fé, que nós fazemos aqui em toda a missa, mas a primeira profissão de fé nós fizemos quando fomos batizados. E quando nós fomos integrados a uma comunidade, no caso nosso, a comunidade, se for batizado aqui, seria a comunidade Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores, através da qual nós passamos a fazer parte da nossa paróquia de Helena Maria, Nossa Senhora Aparecida, da nossa diocese, com o padroeiro Santo Antônio e João Paulo II, e depois com a Igreja Universal Católica Apostólica Romana, cuja sede está em Roma, e que nós somos dirigidos pelo Papa, atualmente Leão XIV. Então, essa é a nossa profissão de fé. A nossa profissão de fé é num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nós somos todos seus filhos. E se somos todos seus filhos, somos irmãos uns dos outros. Essa é a nossa profissão de fé. Por isso é um escândalo que contou na leitura hoje, um rico que tem de tudo
e outro pobre que não tem nada. E não tem partilha, não tem senso de irmandade. Isso que a primeira leitura denuncia. A igreja, para nos ajudar a entender o Santo Evangelho de hoje, ela vai buscar no Antigo Testamento uma leitura. Toda a primeira leitura sempre é de livro diferente, porque ela tem que combinar com a leitura do Evangelho, que é a principal leitura na liturgia do domingo. É o Evangelho que dirige a liturgia. A partir do Evangelho, o resto tudo é elaborado. Então, a primeira leitura, veja bem, Amós, 800 anos antes de Cristo. No 8º século, 700 e pouco, que já dava o 8º século. Então, diz assim, Amós, vendo a situação lá da Samaria, mais para o norte da Judeia, da Samaria, que era um país nesse momento muito rico, bem abastecido, promissor, crescendo muito, mas o que ele observou? Olha o que ele observou. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiro do rebanho e novilhos do seu gado. Ai daqueles que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Ai dos que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína do povo. Aqui fala José, mas está se referindo ao povo. Por isso, todos eles que vivem nessa fartura toda, junto com a miséria toda do povo, passando miséria e passando fome, é uma desproporção muito grande. O que vai acontecer com eles? Por isso eles irão agora para o desterro, na primeira fila. E o bando dos gozadores serão desfeitos. Isso aconteceu logo depois, porque veio a Assíria. E como esses, os grandes, o pessoal graúdo da época, que só viviam em banquetes, não se preocupavam com a organização da cidade, não se preocupavam com a necessidade do povo, veio o inimigo, ganhou, derrubou todo mundo e levou esse pessoal todo a pé para a Assíria, escravos. Essa é a denúncia de Amós na época dele, mas essa denúncia da época dele parece que se repete também na época de Jesus, porque a parábola que Jesus nos conta aqui é exatamente isso. Um rico, olha como ele descreve, um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E não dá atenção nenhuma. Ele entra e sai, o pobre Lázaro, a palavra Lázaro vem de Eleazar, tem um nome no Antigo Testamento, Eleazar, que deu um belo testemunho, está no livro dos Macabeus, muito importante. Esse homem Eleazar, aqui chamado, o nome adaptado Lázaro, que significa Deus ajuda. E esse Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. E ele queria matar a fome das migalhas. Dizem os estudiosos que os ricos, eles pegavam, no final, pegava o molho do pão, assim, passavam naquilo que sobrou no prato e jogavam para os cachorros, para ter um pouquinho de sabor de carne. Veja bem a distância grande que está entre aquele que tem de tudo e tem de sobra e não olha, e não dá atenção. Talvez isso é a palavra mais cruel para quem é pobre. Não é nem contemplado, nem olha, nem sente a dor daquele que está ao seu lado. Isso era feito por gente que diz que acredita em Deus. Que Deus é esse? Não é o Deus de Jesus Cristo. Não é o Deus que criou a todos. Porque parece que eles se acham, se eles têm fé num Deus que os favorece.
E um Deus que cria essa divisão, ricos e pobres. Aí a continuação da nossa leitura aqui ele vai criar na imaginação, dentro da teologia dos fariseus. Notem bem que essa leitura é dita aos fariseus. Aos fariseus que um pouquinho antes, na leitura, ele já disse, deixe-me achar aqui um pouquinho, ele já disse na leitura do Evangelho de Lucas, antes de contar a leitura e depois de contar a outra leitura do administrador infiel, onde ele disse: nenhum empregado pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí tem um texto que foi pulado, vocês não conhecem, porque não foi lido. Só se pegar a Bíblia e você ler em sequência. Mas isso é muito importante. Diz assim, a primeira parábola direcionada aos discípulos. Atrás de Jesus tinha um grupo de pessoas ouvindo ele, que éramos fariseus. E diz assim, versículo 14, que não foi lido domingo passado na missa nem hoje. Os fariseus avarentos, quer dizer que só quero dinheiro. Só quero dinheiro. Parecem santos, parecem beatos, parecem rezadores, parecem bondosos na aparência dos outros. Por isso que Jesus ele vai colocar o discurso maior dele, capítulo 23 de Mateus, contra os doutores de lei, os fariseus falsos, enganosos. Então diz assim, os fariseus avarentos ouviam tudo isso e caçoavam de Jesus. E Jesus percebeu isso. Então Jesus disse para eles, aos fariseus: vocês gostam de parecer justos diante dos homens, vocês gostam da aparência, vocês gostam como túmulos caiados. Por fora, disse Jesus, são bonitinhos, bem feitos, mas por dentro, o que tem no túmulo? Podridão. Os restos mortais de seja quem for, torna pó. Então Jesus disse para ele: vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece tudo pelo coração. De fato, o que importa para os homens é detestável para Deus. O que está importando para eles? É o dinheiro. É o dinheiro que desvia o coração do ser humano, que faz ele ser egoísta, que faz ele ser o dinheiro seu Deus. E faz tudo por causa do dinheiro, sem respeito, nada. Não considera que é irmão do outro, que é filho de tal. Não. Ganhei, faturei, faço. Por isso a riqueza de muita gente. E aí diz assim: mas Deus conhece o coração de vocês. De fato, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Detestável é o egoísmo, que o dinheiro faz para a pessoa, né? E aí tem uma frase aqui que tem a ver com a nossa leitura. A lei e os profetas chegaram até João. Daí para frente, o reino de Deus é anunciado. Até João Batista é o Antigo Testamento, lei e profeta. E dentro dessa lei e profeta, que a nossa leitura diz do homem super rico e de Lázaro, a nossa leitura ela vai apelar exatamente, Jesus vai criar uma história. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e outro foi para o buraco. Foi enterrado disso. Enterrado, a palavra que significa no grego, é o lugar de tormento, como ele termina dizendo aqui, porque perdeu tudo. E aí essa história que Jesus cria está dentro da mentalidade dos fariseus, do que eles acreditavam que vai acontecer depois de morrer. O céu e o inferno. O seio de Abraão, no caso, ele chama, e o inferno. E Jesus vai dizer, a peça vai virar. Dentro da cabeça de vocês, da explicação de vocês, isso que vai acontecer. E aí tem um discurso de quem? Do rico que está sofrendo, pedindo 2 pedidos. Manda Lázaro, falando a Abraão. Quando Lázaro integrou-se ao seio de Abraão, ele integrou-se na história do povo de Israel toda, enquanto o outro perdeu tudo, foi enterrado.
né, no sofrimento. Então, agora ele vai fazer 2 pedidos. O rico, perdido, manda Lázaro molhar um pouco a minha língua, que aqui o sofrimento é muito grande. E o segundo pedido, manda Lázaro avisar os meus irmãos, 5 irmãos que ele tinha. Porque estavam no mesmo caminho, só pensando em si, só acumulando para si. Faziam pouco caso de outros irmãos. Não tinha partilha nenhuma. Que Deus é esse que faz você pensar só em si? Esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando hoje em todas as igrejas, em todos os lugares. Porque o capitalismo nos faz pensar só em nós, em nós. O importante é que eu estou bem, meus filhos estão bem, minha família está bem, e os outros? Deus cuida. No mínimo, devemos nos sentir um pouco indignados, muito indignados, como se sente indignado quando vê aquelas mães todas e as crianças, e vê estão na televisão, ao vivo e a cores, daquilo que estão fazendo com nossos irmãos que estão lá em Gaza. Genocídio. Não é guerra, é genocídio. Como já foi falado na ONU agora, declarado até pelo nosso presidente, que foi muito elogiado por ter declarado, já faz tempo que ele fez essa opção. Em defesa das mulheres, em defesa das crianças, não pode matar daquele jeito. Indignação. Sentir indignação, indignados. Não é possível que no nosso mundo hoje, depois de tanto crescimento, de tantos anos, depois de tantas atrocidades e tantas guerras que nós já passamos, continuamos pensando em querer um matar o outro. Para subir mais, para ter mais. A ânsia de querer adquirir, de querer ter. O problema seríssimo que está crescendo no nosso mundo hoje é que nós temos poucas pessoas que têm muito dinheiro e se enriquecem, a tal ponto que com o dinheiro que têm eles conseguem comprar todo mundo. Comprar todo mundo, com o dinheiro. E não é o governo que manda, mas é eles que têm dinheiro. Isso precisa mudar. Porque o que está gerando essa grande separação, como disse aqui o próprio Abraão, filho, quando ele fala da distância que tem um com o outro, qual é a palavra que ele... O abismo que foi criado. Mas esse abismo foi criado na sua vida. Você veja bem, você é riquíssimo, com banquetes, tudo, todo dia, e o outro sem nada. E nem dá atenção nada, nem diz bom dia, boa tarde, nem diz, não, eu vou te trazer o resto do arroz que sobrou para você. Não. É abstinência total deles. Não quero saber. Ignora a pessoa. Então, aí Jesus então vai usar essa metodologia e mostrando, e aí no final que eu estava explicando, quando ele pediu para mandar alguém do além, chegar e aí se vem do além vai assustar, e se assustar vão se converter. Jesus vai responder, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Isso aqui está no Antigo Testamento, como disse Jesus. Moisés e os profetas, os profetas, disse Jesus, vai até João Batista. Agora, aí, depois disso tem o projeto de Jesus, o projeto do reino, o projeto da partilha. E aqui Jesus menciona, nós já lemos essa leitura, que era a leitura do banquete. Onde Jesus abriu as portas, foi convidar os primeiros convidados, não vieram. Eu tenho uma junta de boi, preciso ir. Vai nos cruzamentos, tudo, e convida todo mundo para vir. Mas vai lá e convida os pobres, os leprosos, tudo, para entrar no banquete. E fizeram uma grande festa do banquete, aberto para todos. É a parábola do banquete do reino, onde dentro do projeto de Deus cabe todos, porque todos somos seus filhos, fomos criados por Ele. E se acreditamos em Deus, e aí a gente vê toda essa situação de miséria, de abandono, de guerras, e a gente fica sem fazer nada, nem sentir nada, não desliga, não quero ver. Que fé verdadeira que nós temos em Deus. Por isso os primeiros cristãos, e nós vamos terminar com esse refrão, os primeiros cristãos, eles colocaram aquilo que Jesus Cristo colocou. A partir de Jesus, agora é o reino de Deus.
E o reino de Deus, ele foi explicado pelo evangelista Marcos no capítulo 9, uma frase que eu repito sempre e continuo repetindo, que é a base. O que é o reino de Deus? O que é que Deus deseja para todos nós, que todos somos seus filhos criados por Ele? Que nós vivamos em paz uns com os outros. Mas para viver em paz uns com os outros, nós precisamos aceitar que somos irmãos. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, ele é filho de Deus, o outro é filho de Deus. Se somos todos filhos de Deus, como vamos rezar mais tarde no Pai Nosso, Pai Nosso, nosso. Então nós somos irmãos. E esse é o reino de Deus. O desafio nosso é como construir uma vida e uma sociedade onde todos tenham o que comer, onde todos tenham de morar, onde zelamos por essa criação de Deus, porque sem a criação, sem a natureza, nós vamos morrer todos. Porque dependemos do nosso meio ambiente, que é a natureza. Por isso vai ter agora, em novembro, a COP30, lá na Amazonas, aonde vai vir todos os presidentes do mundo todo para discutir o problema básico, fundamental, que nos sustenta na vida. O tipo de ar, o tipo de água, o tipo de comida, sem veneno. Nós precisamos discutir isso. Se somos filhos de Deus de verdade, eu não posso ignorar os outros. Eu tenho que olhar. Como fazia o testemunho que nos dá o livro dos Atos dos Apóstolos, e todos repartiam o pão. E não havia necessitados entre eles. Esse é o projeto de Jesus. Esse é o reino de Deus. Essa é a tarefa nossa. Cada um fazendo dentro do seu limite. Pequenas coisas, gestos pequenos. Nós temos gestos, nós temos os vicentinos, por exemplo, que se preocupam com essas pessoas que não têm como se sustentar e arrumam as cestas. Aqui tem comunidade, em todas as comunidades, temos um grupo que recolhe mantimentos para poder distribuir para essas famílias necessitadas. Mas nós temos muito mais, nós temos muita gente na vida, na sociedade, que pertencem a organizações, que mantêm projetos em prol de cegos, em prol de leprosos. Olha quantas organizações existem, muita gente que doa a sua vida para ajudar aqui, ajudar lá. Cada um pode fazer alguma coisa para ajudar aqueles que, infelizmente, por uma razão ou outra, pode até ser por sua própria culpa, não interessa, preciso ajudar esse irmão que caiu. E erguê-lo, ajudá-lo, para ter um mínimo de dignidade de podermos viver na fraternidade, assim, vivendo o reino de Deus, de fraternidade e paz. Por isso, quero convidar a todos os cantores para terminar com esse refrão, cantando todos juntos, e todos repartiam o pão. E não havia necessitados entre eles. Cantemos. Repartia o pão e não havia necessitado entre eles. E todos repartiam o pão e Não havia necessitado entre eles. E se nós acreditamos nisso, nós somos dignos de chamar a Deus de Pai. Filhos dele, irmãos uns dos outros, repartindo toda a nossa vida. Por isso, creio em Deus Pai,